Epa, epa! Antes do vídeo começar, eu queria avisar pra vocês que a aba de membros está oficialmente aberta. E se tu quiser fazer parte dessa comunidade que tem esse nome extremamente criativo, eu vou ficar muito feliz. Enfim, agora, bora pro vídeo. Eu tava rodando o YouTube um dia desses quando eu me deparei com isso, o Analog Horror de Family Guy, que é aquele desenho numa vibe de Os Simpsons, só que o personagem mais famoso desse desenho é provavelmente esse guri aí, o Stewie Griffin. Brian, eu gostaria que conhecesse a minha noiva que encomendei, que em breve será Slata Griffin. O quê? Tem um cadáver ali? Eles mandam duas, no caso de uma morrer. Era minha irmã. Só que esse Analog Horror não gira em torno do Stewie. O protagonista dessa ARG, se é que tem um protagonista, é o Chris Griffin, o filho mais velho. Durante o vídeo, que é quase um shorts, a gente vê o Peter, que é o pai, acabando, se é que vocês me entendem, com a vida de algumas pessoas. Inclusive a do Zé Colmeia e a do Catatal. E depois disso, outros membros da família se juntam nisso e vira quase um mata-mata em equipe. O problema é que o Chris meio que assiste a todos esses eventos e parece ficar traumatizado. Tipo, ele tá vendo todas essas pessoas indo de base e parece desaprovar todas essas atitudes que a família dele tá tomando. E no final, aparece o Brian, que é esse cachorro que fala, junto com o Stewie. Só que ele tá todo machucado e atrás deles tem uma fogueira. Provavelmente alguma coisa explodiu e pegou fogo. A maior parte dessas cenas foi retirada do episódio A Morte Não Perdoa, da segunda temporada, onde o Peter fica de substituto da morte e por isso ele acaba... Tu sabe. Come on, man. Which one is Peter Griffin? This is Peter Griffin. Hey, that's a good one. E o que a gente pode tentar entender dessa lore é que o Chris meio que acabou ficando consciente de tudo o que acontece ao redor dele. Se tu já viu essa série, tu sabe que a família Griffin não é nada convencional. Só que de alguma forma, o Chris teria despertado pra tudo que rola com a família dele e meio que ficou em negação / conturbado com tudo isso. Depois de ver esse vídeo, eu resolvi fazer um apanhado desses Analog Horror de animação, pra gente tentar entender juntos e ver se faz algum tipo de sentido com o desenho. Dentro desses conteúdos de Analog Horror sobre animações, geralmente a gente vai ver algumas coisas que fazem sentido com a animação no geral. Como o próprio Analog Horror de Family Guy até faz um pequeno sentido, mas esse Analog Horror de South Park fica bem difícil de tentar achar um sentido baseado na animação que ele veio. O Analog Horror de South Park é dividido por personagens, meio que todos eles enfrentando o luto do Kenny, só que cada um de forma individual. Tirando o Cartman, que só tenta se vingar de quem riu dele dançando vestido de Britney Spears. Se tu quiser ver um vídeo completo sobre esse Analog Horror, eu fiz aqui no canal. Eu já trouxe uma análise mais completa de tudo isso. Mas, resumindo, todos eles vão de base e a cidade deles tá meio que passando por alguma interferência de alguma coisa que tá deixando as crianças doentes. E até mesmo, tu sabe. Só que no episódio do Cartman, meio que dá a entender que o Cartman teria alguma coisa a ver com isso, com esses fenômenos.
Bob Esponja Lies é uma creepypasta bem extensa e bem pesada no meu ponto de vista. O canal Vibing Leaf até fez um remake dessa ARG que é bem o resumo do resumo, mas basicamente essa creepypasta fala sobre um episódio perdido de Bob Esponja. A pessoa que teria visto esse episódio diz que desde a intro o desenho já estava estranho. O episódio começa com o Bob tomando café da manhã e em seguida ele se despede do Gary para ir trabalhar. Logo que ele sai de casa, ele já dá de cara com o peixe laranja, que é descrito como um peixe cheio de detalhes. E isso deixa o Bob Esponja muito perturbado, como se esse peixe fosse algum tipo de mau presságio. O narrador conta que o Bob toma algumas pílulas e rapidamente vai trabalhar no Siri Cascudo. Chegando lá, ele se depara com uma fila de pessoas, ou de peixes, eu acho, esperando para comprar hambúrguer. Caso tu não saiba, e se tu não souber eu vou te julgar muito, quem faz os hambúrgueres no Siri Cascudo é o Bob Esponja. Logo, se ele estava atrasado, não tinha quem fizesse os hambúrgueres. O Bob Esponja conseguia ouvir o seu siriguejo gritando o nome dele. E nesse ponto, a pessoa que viu o episódio diz que a voz do seu siriguejo estava muito estranha, e isso acabou deixando ele com medo. Ele também diz que a imagem e a qualidade do desenho já não eram mais as mesmas do início do episódio, como se conforme a história fosse se aprofundando, a imagem fosse perdendo a qualidade. Depois que o seu siriguejo vê o Bob Esponja, ele manda o Bob direto para a cozinha fazer os hambúrgueres e vai atrás dele checar se ele de fato foi fazer os hambúrgueres, como um bom chefe babaca faria. Só que o Bob diz que não consegue mais fazer isso. A imagem começa a ficar escura e dá pra ouvir uns gritos no fundo. O Bob Esponja meio que não era mais ele mesmo naquele momento. O Bob Esponja começa a sorrir e simplesmente coloca a cara do seu siriguejo na chapa dos hambúrgueres. Assim, sem mais nem menos. O cara meio que virou um caranguejo frito. Mas o Bob, não satisfeito, ainda pegou o Lula Molusco e deu um fim bem parecido pra ele. Segundo essa creepypasta, ele ainda vai atrás do Larry pra fazer lagosta frita. Não, brincadeira. Mas é quase isso. E no final do episódio teria uma legenda dizendo que isso seria apenas uma fita teste. Sinceramente, eu achei toda essa creepypasta bem mais ou menos, mas enfim. E por último, nós temos O Luto. E tipo, essa é outra animação que, assim como a do Bob Esponja, daria um vídeo sozinha. Eu já falei um pouco sobre essa ARG no Iceberg do Incrível Mundo de Gumball que eu fiz aqui pro canal. E sério, esse episódio é muito medonho. E fala de um tema bem pesado. Basicamente, uma pessoa diz ter visto um episódio de O Incrível Mundo de Gumball um pouco diferente do comum. Com uma animação diferente e com os personagens fazendo coisas que eles geralmente não fazem.
Esse episódio fala sobre o luto da família do Gumball. Logo no início, a gente vê o Ricardo e a Nicole muito tristes porque o Darwin e a Anaís foram de base. No caso, alguém... tu sabe. E a pessoa que teria visto esse episódio conta que durante a exibição foi mostrado os corpos deles de uma forma muito realista. Meio que como se fosse feito pra traumatizar quem estivesse vendo. No final, o Gumball também acaba indo de base dentro da escola, porque foi lá que foram encontrados os corpos dos irmãos dele. Só que o mais medonho de tudo é que foi isso que pegou o Darwin e a Anaís. Essa coisa aí. O episódio termina com uma fala bem triste do Ricardo e da Nicole, enquanto eles se despedem dos filhos no cemitério. Agora tu deve estar pensando, nem ferrando isso foi pra TV. Bom, rapaziada, aqui a coisa fica pior. A menina que teria visto esse episódio se chama Sarah, e ela diz que foi até o Twitter do criador da série, o Ben, e perguntou pra ele se aquele episódio era real ou se ela só tava ficando doida. E meio que ele teria supostamente confirmado a existência desse episódio, mas que ele não deveria ter ido ao ar, porque era pra ser basicamente uma piada pra uma pessoa que tinha perdido o filho. Eu sei que tem mais coisas, mas como isso aqui é só um apanhado dos melhores analogue horrors de animação que eu encontrei, eu tentei fazer meio que um resumão de tudo. Se vocês quiserem um vídeo específico para alguma dessas animações, é só deixar nos comentários que eu trago. Obrigada pra ti que viu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, e eu acho que eu te vejo na próxima.